Depois de falar do caçador perfeito, vídeo que vocês gostaram bastante, inclusive, chegou a hora de falar do seu discípulo, Knucklebine, um dos personagens mais carismáticos de Hunter x Hunter inteiro, daqueles que não tem jeito de você não gostar. E se você não gosta, eu sinto muito, você tá errado, mas relaxa que você ainda é bem-vindo nesse vídeo, até porque depois dele você também vai achar o Knuckle o personagem perfeito, então vambora. O Knuckle é apresentado bem no comecinho do arco das Formigas Quimeras, como antagonista ao Gon, que tinha que vencer ele no X1 pra poder entrar na NGL e resgatar o Kaito. Resgatar, entre aspas. E de cara a gente percebe que ele é totalmente diferente dos outros personagens que a gente viu até aqui. Extrovertido, barulhento e orgulhoso ao extremo, naquele típico estilo delinquente japonês, os famosos Yankees. Personagens que não seguem as regras da sociedade japonesa, desobedecem às leis e gostam de chamar atenção. E isso é tão verdade no caso do Knuckle que a própria forma que ele lidou com a missão prova isso. Assim como o Gon e o Killua, o Knuckle e o Shot também precisavam vencer um desafio para poder ir à missão de extermínio. Eles receberam uma peça cada um que deveriam guardar e impedir que a outra dupla pegasse. Mais ou menos que nem aquele desafio do sino que o Kakashi fez com o time 7. Então era um desafio de duplas, em que só uma iria pra missão. Para eles, a melhor opção seria simplesmente guardar as peças e se esconder, para diminuir a chance da outra dupla de encontrar e roubar as peças. O que inclusive é o que o Shot sugere, mas é isso aqui que o Knuckle decide fazer. E isso é legal porque mostra que o personagem tem um senso de justiça muito forte. Ele é idiota também, ou melhor, ele é puro, essa palavra seria melhor. O Knuckle é alguém que confia na própria força e quer provar ser o mais forte, mas do jeito certo, com honra. E essa inclusive é uma das melhores partes do personagem. Com o Knuckle, o Togashi brinca com as nossas expectativas. Tipo, ele parece ser um cara explosivo, nervoso, alguém ameaçador. Mas rapidinho a gente percebe que não, que na verdade ele é um dos personagens mais gentis e leais da obra inteira. Em muitos animes e mangás, os personagens com essa cara de delinquente normalmente são aqueles que sempre vão estar prontos pra brigar. É o valentão da escola que faz bullying com o protagonista, o cara que bate e zoa com todo mundo, e também o que acaba sendo redimido e virando amigo do protagonista. O que não é ruim, só clichê. E o Togashi sabia disso, e por isso o Knuckle funciona tão bem. Ele tem todas as características do cara que vai chegar pra causar problema pra todo mundo, quando na verdade ele é o pacificador, o cara que tenta resolver os problemas com o mínimo de violência possível. Isso sem falar que ele é extremamente sensível, o famoso coração mole. Enquanto ele tava lá no parque esperando o Gon e o Killua pra poder lutar, ele vê um cachorro sozinho e começa a dar toda a atenção do mundo pra ele, brincando e até limpando o cocô que o cachorro tinha feito. E o mais legal é que a quantidade de doguinhos só aumenta à medida que o treinamento continua, tava quase virando um canil a parada. O que a gente sabe que é um bom sinal, já que os grandes Hunters se dão bem com animais, como vimos no caso do Kaito, Jing e o próprio Gon. E falando nele, quando o Knuckle finalmente conhece o Gon e o Killua, ele fica puto por ter sido colocado pra lutar com duas crianças, dois pirralhos que mal sabiam com quem estavam lidando. Isso faz ele se sentir menosprezado pelo Morel, mas ao invés de descontar essa frustração nos dois dando uma surra neles, algo que ele claramente poderia fazer, ele na verdade dá um sermão neles, dizendo que pra uma luta como aquelas eles deveriam ter uma boa noite de sono antes pra chegarem lá descansados e prontos, e não daquele jeito super acabado, exaustos de tanto treinar. Mesmo assim, ele viu o esforço e a determinação deles, e por isso ele fica extremamente emocionado a ponto de começar a chorar. Logo em seguida, o Knuckle pensa na solução perfeita para resolver o conflito sem ter que espancar os dois. Se acertem com vontade, mas se eu não me mexer nem um pouco, vocês vão ter que entregar as peças e ir embora. Uma ideia bastante simples, mas muito boa. Ele ia conseguir as peças que ele precisava sem ter que bater nos dois pra isso, resolvendo a situação da maneira mais pacífica possível. Claro que o plano dele não dá certo porque o Gon é um monstro do caralho e desmaia ele com um soco, mas isso também dá um diálogo muito bom entre os dois. Por que você não pegou isso? Podiam ter pego a peça e me largado lá. Essa peça não é isso que a gente quer. Essa peça aí que você queria? O que a gente quer é ser capaz de te derrotar numa batalha. E agora aquela pequena dose de opinião / análise que eu sei que vocês estão esperando. Porque eu acho esse pequeno diálogo tão interessante pro Knuckle em especial. Porque aqui a gente vê que ele não é um cara ingênuo. Não no sentido de não saber como o mundo funciona e como as pessoas são. Pelo contrário, ele sabe muito bem que a atitude mais comum seria essa. Você vê o oponente desacordado, pega o que precisa e joga ele em qualquer lugar. Até porque, por que eu vou me preocupar com um cara que é meu inimigo? Ele que se for. Mas não, o Gon não é assim e o Knuckle também não. Ele escolhe ser alguém gentil e justo, mesmo sabendo que às vezes essa pode não ser a melhor opção pra ele. O Knuckle escolhe esse caminho porque ele realmente acredita que essa é a coisa certa a se fazer, e isso diz muito sobre o personagem. O que fica ainda mais claro logo depois, no fim dessa mesma cena, quando o Gon pergunta por que ele quer fazer parte da missão de extermínio e enfrentar as Formigas Quimeras, e a resposta dele é bem surpreendente. Sendo bem direto, é pra evitar um extermínio.
Eu desprezo toda essa política de se livrar dos desajustados. Olha só que coisa foda, ele tá indo pra missão não pra matar umas formigas e exterminar uma raça inteira. Ele na verdade tá indo pra dar uma segurada na equipe de extermínio, pra falar, ô rapaziada, calma aí, vamos pensar com calma, vamos ver se não tem outro jeito de resolver isso. E por quê? Porque ele não gosta da ideia de sair por aí destruindo tudo que não se encaixa no sistema, sair acabando com o diferente só porque ele é diferente. Isso vindo de um cara que representa justamente isso, o diferente, o delinquente que não se encaixa nas regras da sociedade japonesa, mas que nem por isso é mal, pelo contrário, sendo na verdade uma pessoa extremamente gentil e pacífica. O mais legal é que isso faz uma crítica super sutil, mas interessante sobre a nossa própria tendência de julgar o livro pela capa, ou nesse caso, julgar o personagem pela sua aparência sem nem sequer conhecer ele. Por isso que eu falo, mano, esse Oda é um gênio, não tem como. A partir daí o Knuckle vira basicamente o parceiro de treino, mestre deles, e não pra conseguir as peças que ele precisava, mas pra ajudar os dois, já que o seu foco era fazer a dupla se desenvolver, ficar mais forte a ponto de conseguir derrotar ele em algum momento, o que inclusive é totalmente diferente da postura do Shot, já que ele sim é muito mais focado no objetivo de pegar as peças do que ajudar a dupla em si, pelo menos no começo. Inclusive, depois desse vídeo aqui vai ficar faltando só o do Shot pra gente fechar o quarteto de mestre e aluno da equipe de extermínio. Então se vocês quiserem também dá pra fazer um vídeo sobre ele, e até sobre a Palm, que também tem um arco interessante, é só comentar aí embaixo, fechou? Aqui o Knuckle é o principal responsável pro Gon ter conseguido aumentar a sua força tão rápido. Ele tá lapidando as habilidades do Gon em todos os sentidos possíveis, incluindo apontando as principais falhas do seu Hatsu. E tudo isso pegando leve com o moleque, pra garantir que ele não ia morrer no meio do treinamento. Eu tava certo. O Knuckle ele é tão gentil. Claro que o Gon é maluco e pede pro Knuckle lutar pra valer, com a intenção de matar mesmo. Um pedido que o Knuckle felizmente não atende, na verdade ele faz o que qualquer bom mestre faria, que é ensinar do jeito certo. O que inclusive faz dele, pra mim, um dos melhores mestres da obra. Não o melhor, é claro, porque a Bisque existe, mas ele também é muito bom. E esse método dele dá tão certo que o Gon consegue aprender a se adaptar muito bem às suas próprias fraquezas, a ponto de dar um socão na cara do Knuckle e em seguida quase vencer a luta, usando a mesma tática que ele usou contra o Hisoka. O que só não deu certo aqui agora porque o Gon gastou toda a sua energia e desmaiou, senão F Knuckle. No fim das contas, o Gon não consegue superar o Knuckle e fica sem nem por um mês por conta do Hakaware. E eu particularmente acho que foi a escolha certa, porque seria muito poder do protagonismo se ele tivesse conseguido vencer o Knuckle nessa situação, já que aqui ele não tinha um plano super elaborado como foi com o Bomber, ou não fez um puta sacrifício como foi com a Pitou. Mesmo assim, o mais legal desse mini arco de treinamento é o quanto a gente conhece o Knuckle. O que faz dele um personagem tão único na obra é que ele realmente se importa com os outros, não de uma forma seletiva e egoísta que nem o Gon, como a gente falou nesse vídeo aqui, e nem por vingança, ambição ou pelo simples prazer de lutar, como a maioria dos outros personagens que vemos na obra. É essa personalidade tão contraditória que faz o personagem ser tão bom. Em batalha ele é extremamente agressivo e impulsivo, mas ao mesmo tempo ele não quer machucar os outros, o que fica ainda mais interessante quando a gente para pra analisar a habilidade principal dele, Hakaware, uma habilidade em que ele empresta uma quantidade de aura pro oponente. A cada golpe que ele dá, mais aura ele empresta. E o contrário também acontece. Quanto mais golpes ele leva, mais aura ele recebe de volta, sem que isso cause dano a nenhum dos dois. Ou seja, enquanto eles tiverem aura pra trocar nesse loop, eles não recebem nenhum dano físico. É literalmente uma luta que não causa dano. A ideia da habilidade é até que bastante simples. Depois do primeiro golpe, tudo que o Knuckle precisa fazer é se esconder e esperar até a dívida do oponente aumentar o suficiente para ele entrar em falência por conta dos juros, o que consequentemente faria ele ficar sem nem e perder a luta. Tudo sem que ele precise matar ou sequer ferir o seu oponente. Sério, essa é uma das melhores habilidades da obra inteira, se a gente parar pra comparar com a personalidade. E o mais foda disso é que o Knuckle é tecnicamente o oponente invencível. Desde que ele consiga manter o ritmo da luta por tempo suficiente para que a dívida chegue no limite, ele sempre vai vencer, independentemente do nível de poder ou habilidade do oponente. Mas como se não bastasse, o Togashi ainda teve mais uma sacada genial. Para o Hakaware funcionar, o Knuckle precisa controlar suas emoções, justamente a fraqueza dele, já que fica muito claro que ele é extremamente impulsivo, a ponto do próprio Morel falar sobre isso, dizendo que ele precisa manter a cabeça fria durante as lutas, senão ele nunca vai vencer. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma habilidade super roubada, ela depende totalmente dele para funcionar. Ele não pode simplesmente sair batendo feito um doido, ele precisa de estratégia, controle, foco, coisas que ele naturalmente não tem. E essa é a genialidade da coisa. Ele é um delinquente, um trombadinha japonês, com habilidades financeiras, tipo juros, investimento, que precisa de controlar a raiva para poder vencer. Ou seja, o Hakaware, no fim das contas, é um mecanismo que obriga o Knuckle a lutar de forma inteligente. Isso faz com que a sua habilidade seja um reflexo direto da sua personalidade. Ele é um cara emocional, impulsivo, emotivo demais, mas a sua habilidade obriga ele a manter o controle, a alcançar o equilíbrio perfeito. Perfectly balanced
as all things should be. O que acontece na melhor luta do personagem, justamente contra o nosso humano Yuppie, que também já tem um vídeo aqui no canal, caso você ainda não tenha visto. Depois que eles finalmente conseguem provar o seu valor, o quarteto começa a missão mais importante da sua vida, a invasão do Palácio Real. E a ideia até que é bastante simples, eles precisam entrar, separar a guarda real do Meruem, enquanto o Netero maceta ele em algum lugar longe dos civis. Ou seja, eles tinham uma tarefa tão importante quanto a do próprio presidente. Só que no caso do Knuckle era ainda mais crítico, nenhum deles tinha a mínima condição de vencer o Yuppie num X1 sincero. Então a ideia era que o Knuckle usasse o Hakaué e ficasse escondido até ele ir à falência. Um plano simples e até fácil de se completar se a gente considerar que o Knuckle estava literalmente invisível por conta do Meleuron. Então era só ficar ali tranquilo na moita e já era, a luta tava ganha. Isso se ele conseguisse seguir o plano. 700 mil de aura. Claro, ele vai falir uma hora. Mas quanto tempo vai levar isso? O Gon e o Killua continuaram pro próximo andar. O Morel partiu para enfrentar o Puff, o que deixava o Yuppie pro Shot enfrentar praticamente sozinho, justamente o parceiro do Knuckle, que obviamente estava sendo espancado. Não vou ser injusto com ele e falar que estava sendo espancado, ele até que aguentou bem, mas a diferença de nível entre eles era absurda, ele mal estava conseguindo se manter vivo, quem dirá vencer. Isso faz o Knuckle ficar cada vez mais desesperado, lutando para se manter escondido, seguindo o plano. E o pior, a cada segundo a vantagem do Yuppie só aumentava. E eu digo segundo e não minuto, porque quase 2 episódios mostraram praticamente só 10 segundos da luta, pra gente ter uma noção do quão rápido tava sendo tudo aquilo. E como tudo que é ruim ainda pode piorar, o Shot toma uma porrada e tava prestes a ser morto pelo Yuppie. E o Knuckle sabia disso. Todo mundo sabia que o Shot ia de base. A questão é, o Knuckle ia conseguir ver o amigo ser morto sem fazer nada, pelo bem da missão? Com certeza não. Conhecendo o Knuckle, a gente já sabia que ele jamais ia aceitar a morte do Shot assim. E convenhamos, ele tava todo ferrado. Puta que pariu, que sacode. Pouco depois ele encontra o Shot no chão, se arrastando completamente inutilizado na batalha, dá até dó. E nessa situação seria muito fácil pro Yuppie simplesmente ir lá e eliminar o inimigo. E mesmo podendo fazer isso, ele simplesmente ignorou o Shot completamente. O que curiosamente faz o Knuckle ficar ainda mais puto, se sentindo humilhado e menosprezado de novo. Mas ao contrário da primeira vez, quando ele sentiu que o mestre tinha menosprezado, ele fica muito mais irritado. Será que eu e o Chute não somos nada mais do que insetos pra ele? Quando ele percebe o quanto o Shot foi humilhado, ele se pergunta se seria certo ignorar a honra do seu amigo pra salvar o mundo e a humanidade. Pensando se depois que tudo acabasse, ele ia conseguir ir lá, só dar um tapinha no ombro dele e falar: ah, vencemos, a gente é foda. Ignorando completamente a humilhação que ele sofreu. Ele acaba chegando à conclusão de que não, isso não seria certo. E por isso decide dar a volta e enfrentar o Yuppie mais uma vez. O mais legal dessa cena é que o próprio Shot, que sempre foi muito mais racional e controlado, que sempre foi o cara que mantinha o Knuckle sob controle, agora também queria vingança. Ele sabia que o certo seria dizer pro Knuckle não ir, para se manter longe e quieto, seguir o plano e esperar o Hakaué para completar a missão, o que aconteceria em mais ou menos 10 minutos de acordo com a previsão do Knuckle. Mas não é isso que ele faz. Por favor, Knuckle, eu imploro! Quando você achar ele, dá um soco naquele desgraçado por mim! Os dois sabem perfeitamente que essa é uma decisão idiota e precipitada, que não seguir o plano é a escolha errada, e mesmo assim é isso que eles fazem. O Knuckle nesse ponto tá tão transtornado que ele mais uma vez chora de raiva pelo amigo, sofrendo por ele. Me desculpa, mestre, mas a verdade é, algumas coisas são mais importantes do que salvar o mundo. E isso é interessante porque mostra um lado diferente do personagem. Ele é imaturo e egoísta, ao mesmo tempo que está disposto a arriscar sua própria vida pela honra do amigo. Ou seja, ele é egoísta ao mesmo tempo altruísta. Ele existe, mas ao mesmo tempo ele não existe. Uma postura confusa, eu sei, mas que faz total sentido com o personagem, já que ele não é uma pessoa perfeita ou um Hunter perfeito que nem o Morel, que colocaria a missão acima de tudo. Ele é um personagem perfeito, o que significa que ele representa as falhas também com perfeição, e não só as qualidades, o que pra mim só deixa ele um personagem ainda melhor. Até porque Hunter x Hunter não é o tipo de obra em que os vilões são 100% maus e os heróis são 100% bons, pelo contrário. Tanto que nesse mesmo arco os papéis dão uma invertida sinistra, principalmente na luta do Meruem contra o Netero e o Gon versus a Pitou. E o mais legal é que o Yuppie, uma formiga quimera, um monstro com nenhum DNA humano, teoricamente quem menos deveria ser racional e lógico, é quem acaba sendo o único racional nessa luta. Qual é o problema de vocês? A essa altura ele tava tipo assim: pô, mano, eu quase matei seu amigo, eu mostrei que vocês não tem chance, você ainda tá aqui, que porra você tá fazendo aqui? Vai embora, velho. Isso faz ele ficar tão puto, mas tão puto que o maluco se explode pra ver se resolve o problema de vez. O que não dá certo, é claro, mas ainda assim foi uma ótima ideia. E agora, por conta dessa explosão, vem uma das melhores coisas dessa luta, pra não dizer do arco inteiro. Todo fã de Hunter x Hunter sabe que a obra é cheia de paralelos muito bem pensados e interessantes. E esse aqui virou um dos meus favoritos assim que eu percebi ele. E é o seguinte: assim que o Knuckle percebe que o Yuppie abre a guarda logo antes
antes de explodir, ele vê uma oportunidade para dar um soco nele e acelerar o processo de falência, para assim conseguir terminar a luta mais rápido e salvar o Shot. Um objetivo nobre, vamos falar a verdade. O problema é que o Yuppie também já sabia disso, e também sabia que o Knuckle ia tentar atacar justamente nesse momento, e por isso ele finge que tá perdendo o controle de novo para atrair o Knuckle para perto bastante, o que funciona perfeitamente. E quando ele já tá lá no ar pronto para dar o soco, ele começa a pensar em tudo claramente. É como se o mundo inteiro desacelerasse ao seu redor, como se a sua vida inteira estivesse passando bem na sua frente, exatamente como eles dizem que acontece quando a gente tá prestes a morrer. E é aí que o Yuppie reverte a explosão e para o processo completamente. Ele conseguiu controlar suas emoções e com isso ganhar uma vantagem absurda sobre o seu oponente, algo que o próprio Knuckle não conseguiu fazer. Então olha que paralelo incrível. O humano, que tinha um poder absurdo, mas que dependia do controle para ser útil, seria derrotado por não conseguir alcançar esse controle, essa racionalidade que a gente tanto se gaba de ter. Enquanto a formiga quimera, justamente o monstro irracional, conseguiu evoluir mais rápido e alcançar esse controle, tudo pelo seu objetivo de proteger o rei. Sério, essa cena é muito boa. Nesse ponto, o Knuckle realmente ia morrer, com toda certeza. Do jeito que o Yuppie armou aquele soco, não ia sobrar nem o tupete pra contar a história. E ele só não foi de Vasco realmente porque o Killua chegou na hora certinha, com o Godspeed. Então esse foi um momento super crítico pro personagem, já que aqui ele percebeu na prática o quanto esse seu descontrole ia causar problemas pra ele. Algo que inclusive o Morel sabia muito bem. Tanto que logo depois de enfrentar o Puff, ele parte pra ajudar o Knuckle na luta contra o Yuppie. Aqui ele usa os Smoke Troopers na forma do Knuckle pra distrair o Yuppie, enquanto o Knuckle tenta se acalmar. Algo que o Morel já sabia que poderia acontecer. Tanto que o Knuckle se lembra dessa lição que ele recebeu há bastante tempo. Se misture aos clones do jeito que der. Respira fundo e se concentra de novo no objetivo. E assim, o mestre e o aluno se unem para enfrentar um Yuppie ainda mais forte depois da sua transformação em Centauro Super Bolado. E aqui eu não vou entrar em tantos detalhes sobre essa transformação do Yuppie ou a participação do Morel, porque ele já tem vídeos dedicados, que eu inclusive recomendo muito que você veja para poder complementar esse aqui, fechou? O importante pro nosso protagonista de hoje é que o Yuppie acaba vencendo e tendo a oportunidade de matar o Morel, o que ele só não faz por conta da proposta do Knuckle, de desativar o Hakawe e em troca ele pouparia a vida do seu mestre. Mais uma vez ele precisa escolher entre cumprir a missão ou salvar um amigo. O Morel até diz pra ele priorizar a missão como um bom Hunter faria. Uma escolha que, se a gente for parar pra pensar, realmente faz muito mais sentido, já que nada garante que o Yuppie ia manter a palavra e não ia matar todo mundo depois de desativar o APR. Mas será que valia a pena arriscar? Pro Knuckle, não. E por isso ele desativa o APR. Surpreendentemente, o Yuppie mantém a sua palavra e nem sequer tenta lutar contra ele depois disso, porque pra ele isso não importava mais. A sua prioridade é e sempre foi proteger o rei, além do respeito e da honra que ele desenvolveu nessa luta, mas isso já é um outro assunto. A questão é que o Knuckle foi completamente derrotado nessa batalha, algo que ele mesmo percebeu, mas isso não importava. Ele agora precisava se concentrar em salvar o seu mestre, se focar no que era realmente importante pra ele. E claro, ele passou a ver o Yuppie de uma forma completamente diferente. Eu não consigo ver ele como algo a ser exterminado. Eu não consigo pensar num motivo. Ou seja, aquilo que a gente viu ele falar pro Gon lá no comecinho ainda era verdade. Ele não queria matar o Yuppie só porque ele era uma quimera. Ele não o via como alguém ruim e por isso não tinha por que o matar. O que não significava que ele achava que o Yuppie era bonzinho e precisava ser protegido. Só que ele mesmo não tinha condições de matar seres assim, que não mereciam morrer. Prova disso é que mais tarde, quando ele encontra o Gon, ele até pensa em falar sobre essa mudança do Yuppie e que talvez ele não deveria ser morto. Mas ele não faz isso, simplesmente porque ele não quer atrapalhar a determinação do Gon, o que mostra um amadurecimento muito grande do personagem, que no início aceitou a missão para tentar encontrar um caminho diferente, sem necessariamente ter que exterminar todas as formigas. Um ideal de paz que foi desconstruído à medida que ele lutava com o Yuppie e viu o quanto ele humilhava e menosprezava os humanos, e que nem sempre dá para resolver as coisas de forma pacífica, principalmente para salvar um amigo. Mesmo assim, isso não fez dele um assassino irracional e frio. Ele ainda precisava de um bom motivo para matar alguém, o que só mostra que no fundo ele continuava sendo uma pessoa gentil, provando que é possível enfrentar a realidade sem deixar ela te destruir, te transformar em um monstro. E para mim é isso que torna o personagem tão bom. Ele é uma mistura perfeita de força e vulnerabilidade. Ele é forte o suficiente para enfrentar os inimigos mais poderosos, mas também tem um coração grande o suficiente para se preocupar de verdade com os outros. Ele não é só um personagem forte, ele é um personagem humano. Erra, é egoísta, imaturo, tem atitudes idiotas e tudo mais, mas também é extremamente empático com as pessoas. Ele procura fazer o bem e resolver tudo da melhor forma possível, tudo de uma forma super convincente e principalmente humana. Então eu não acho que ele é um caçador perfeito e completo que nem o Morel, e talvez ele nunca nem seja, porque essa humanidade meio que impede de ele se focar totalmente na missão, o que pra mim não é um defeito, na verdade é uma qualidade. E por tudo isso, o Knuckle com certeza é um dos melhores personagens da obra inteira, daqueles que é impossível não gostar e que pra mim é simplesmente perfeito. Mas claro, se você pensa diferente, comenta aí o que você acha do personagem, bora trocar uma ideia. Mas muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos membros do canal, as pessoas que me ajudam a continuar produzindo vídeos como esse aqui, e se você também gosta do conteúdo e valoriza o trampo que a gente faz por aqui, considere também se tornar um membro. Com só 5 pila no mês você já tem
acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente você ajuda o canal a continuar vivo, é sério. E por isso, meu muito obrigado. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!